Boa tarde. Terça-feira, 25 de outubro de 2022, estamos iniciando a primeira edição do OCP Fatos. Vamos repercutir as notícias mais importantes da noite de ontem, da manhã de hoje e o que chega à nossa redação. Como, por exemplo, o Ministério da Saúde vai ampliar o número de testes da Monkeypox, a varíola dos macacos. Polícia Federal indicia ex-deputado Roberto Jefferson por 4 tentativas de homicídio. Aqui em Santa Catarina, homem leva facada no velório do próprio irmão. Polícia catarinense investiga mulher presa suspeita de envolvimento em sequestro em São Paulo. Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente poderá bater recorde de resgate de animais. Ministro das Comunicações denuncia manipulação de inserções de rádio em campanha eleitoral no Nordeste e Tribunal Superior Eleitoral dá 24 horas para a apresentação de provas. Fiquem conosco, esta edição do OCP Fatos já está no ar. O Ministério da Saúde ampliou a testagem de varíola dos macacos, a Monkeypox, para todos os laboratórios centrais de saúde pública, os LACENs do Brasil. Os kits para diagnósticos produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz foram entregues na semana passada. Antes da ampliação, os exames já eram realizados em 15 laboratórios designados pelo governo federal. Agora, os testes poderão ser feitos em 31 laboratórios de referência, sendo os 27 LACENs dos estados, além dos laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz no Rio de Janeiro, da Fiocruz no Amazonas e do Instituto Evandro Chagas, sediado em Belém. O teste molecular para diagnóstico laboratorial deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita da doença. No início de setembro, o Ministério da Saúde incluiu a varíola dos macacos na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o Brasil. Ou seja, todos os resultados de testes diagnósticos para a detecção da Monkeypox feitos por laboratórios das redes públicas, privadas, universitárias e quaisquer outros, sejam positivos, negativos ou inconclusivos, precisam ser notificados ao Ministério da Saúde de forma imediata em até 24 horas. A pasta informou que o teste é capaz de detectar o material genético do vírus na amostra colhida de cada indivíduo. Para isso, ela deve ser coletada preferencialmente a partir da secreção das lesões em cada paciente. Quando as lesões já estão secas, as crostas podem ser retiradas e encaminhadas ao laboratório. Para quem testou positivo, a conduta recomendada é a manutenção do isolamento até desaparecimento e a completa cicatrização da pele, sem a necessidade de um novo teste. Para os pacientes graves, o Ministério da Saúde disponibiliza 12 tratamentos e segue em tratativas para aquisições de outros antivirais. Já temos vacina, o Ministério vem aumentando o número de doses e lembrando que os sintomas comuns da varíola dos macacos são erupção cutânea, lesões na pele, né? Ou lesões espalhadas por todo o corpo, adenomegalia, inchaços de linfonodos, né? Amígdala, por exemplo, e também conhecidos como íngua, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Tome cuidado, viu? Olha, o ex-deputado federal e ex-presidente de honra e presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, foi indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio. Durante o seu depoimento, ele ficou sabendo que 2 se referem à policial federal Karina Oliveira e ao delegado Marcelo Vilela, feridos por estilhaços provocados por granadas lançadas pelo ex-parlamentar, e as outras 2 relacionadas a 2 agentes da Polícia Federal que estavam próximos de um carro alvejado por tiros de fuzil, mas não chegaram a ser atingidos. Os 4 foram à casa de Jefferson, no município de Comendador Levi Gasparian, no sul fluminense, para cumprir um mandado de prisão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o próprio Roberto Jefferson, ele teria disparado 50 tiros de fuzis contra os policiais. Depoimento do Roberto Jefferson. E lembrando que, por esses disparos,
ele teve um segundo mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? O primeiro mandado de prisão, que os policiais foram cumprir e foram alvejados, foi porque ele estava descumprindo determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes de que não podia utilizar de redes sociais. Ele, além de utilizar, andou ofendendo, com palavras de baixo calão, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo. Esse foi o primeiro mandato que os policiais foram cumprir. Depois, com os tiros, houve um segundo mandado de prisão em flagrante contra Roberto Jefferson. Olha, dificilmente, salvo um acidente de percurso, ele vai sair da cadeia tão rapidamente, viu? Aqui em Santa Catarina, um homem de 36 anos levou uma facada durante o velório do próprio irmão, aqui em Rio Negrinho. Ele precisou ser levado ao hospital, mas teve alta no dia seguinte, conforme informou o delegado responsável pelo caso, Rubens Freitas. A agressão ocorreu no assentamento Domingos de Carvalho, segundo a Polícia Militar. O local fica na parte rural da cidade. Quando a Polícia Militar chegou no lugar, o homem ferido já havia sido levado à Fundação Hospitalar de Rio Negrinho e o suspeito, que é sobrinho dele, havia fugido. Pela história, ele tinha um atrito com o sobrinho. Durante o velório do irmão da vítima, teria então levado golpes de faca, pelo menos um golpe de faca nas costas, desferido pelo sobrinho. Não se sabe ainda qual foi o grau da lesão, mas não deve ter sido grave, porque ele foi liberado, né? No velório, testemunhas disseram à Polícia Militar que o sobrinho fugiu em um carro de cor prata em direção ao oeste de Santa Catarina. A Polícia Civil vai ouvir a vítima. O suspeito não foi encontrado para esclarecer aí a motivação do crime. Falando em polícia, a Polícia Civil de Santa Catarina investiga uma mulher de 30 anos que foi presa e é suspeita de envolvimento no sequestro de um casal em São Paulo. A mulher foi presa aqui em São Francisco do Sul e ela teria recebido um depósito na conta de R$20 mil e esse dinheiro seria parte do que foi exigido para o resgate. De acordo com o delegado Murilo Batalha, a mulher poderá ser responsabilizada por lavagem de dinheiro, receptação e pela própria extorsão mediante sequestro. A suspeita foi presa em flagrante, mas foi colocada em liberdade enquanto as investigações continuam. Segundo a Polícia Civil, ela não tinha passagem. A investigação em relação ao crime de lavagem de dinheiro ficará sob responsabilidade da Polícia Catarinense. Já os crimes relacionados a sequestro serão tratados pelas autoridades de São Paulo, segundo informações da Polícia Civil. O crime foi o seguinte: um casal foi abordado por indivíduos armados que anunciaram o assalto. Os criminosos exigiram que as vítimas realizassem o pagamento de R$2 milhões para serem liberadas, mas foram surpreendidos pela polícia e presos. Depois da prisão, a Diretoria de Investigação Criminal, a DIC de Joinville, foi acionada e localizou a mulher. E vamos às últimas informações. Ao que tudo indica, o recorde de resgate de 672 animais estabelecidos em 2021 pela FUJAMA, a Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente, deverá ser batido este ano. Isso porque, em apenas uma semana, a equipe do Programa de Resgate Fauna da Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente registrou 41 ocorrências envolvendo animais silvestres em áreas residenciais do município, sendo 10 no mesmo dia. É o recorde, né? Para se ter uma ideia, em fevereiro, a FUJAMA já havia registrado um pico de ocorrências com 50 resgates em 10 dias. Segundo o biólogo Christian Rabock Lempec, trata-se de animais com hábitos bem regionais aqui, né? Como serpentes, por exemplo, período mais quente, a hora sobe, a hora esquenta, animais que começam a buscar ou sair da hibernação, enfim, e vão chegando próximo das residências. Não somente cobras, mamíferos também, tatus, aves como marrequinhos, outros animais como gambás também estão na lista dos que estão sendo resgatados aí pelo pessoal da FUJAMA, tá? É muito comum achar gambá, as fêmeas com vários filhotinhos, né? O que tem que ter cuidado é dobrado do pessoal da FUJAMA. Lembrando que o gambá, apesar da carinha não muito bonitinha,
ele é um predador de cobras, viu? Então, cuide do bichinho. Chame o pessoal da Fujama para fazer o resgate, tá? Durante a semana, você pode ligar para a Fujama no 0800 642 0156, tá? Que é o telefone da ouvidoria da Prefeitura. Ou diretamente da Fujama, 3273-8008, das 7 às 17 horas. Nos finais de semana, você pode acionar os bombeiros voluntários através do telefone 193. E a última informação de ontem à noite, por volta de 19h45 de ontem, o ministro Fábio Faria das Comunicações afirmou que o resultado de uma auditoria nas propagandas políticas apresentadas no rádio identificaram que a campanha de Lula teve 154 mil inserções de rádio a mais do que a do presidente Jair Bolsonaro durante o segundo turno, entre os dias 7 e 21 de outubro. Ele disse ter entregado informalmente os dados ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral, disse o ministro. Dê uma olhadinha em trechos da coletiva de ontem. Eu quero dizer a vocês que após as auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã de 7 a 14. E agora já estamos com as datas de 7 a 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 inserções de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil inserções de rádio a menos. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que sejam apresentadas as provas, né, oficialmente. Agora, ainda que sejam apresentadas provas, não há tempo hábil para que isso seja recuperado, né? E mais, abre um precedente para que a mesma coisa tenha ocorrido no primeiro turno das eleições. E aí? E agora? Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45, uma nova edição do OCP Fatos e, claro, já esperamos vocês. Até lá.